Você já parou para imaginar que o dinheiro tem consciência? Que ele não é apenas um número, um papel ou uma moeda metálica, mas uma presença silenciosa que observa, reage e responde ao modo como você o trata? Essa ideia, que muitos chamariam de fantasia, foi a revelação mais ousada de uma mulher que viveu há mais de um século e que, mesmo assim, continua a desafiar o tempo. Florence Scovel Shinn. Enquanto o mundo se reconstruía dos destroços da Primeira Guerra Mundial, uma nova guerra se travava dentro da mente das pessoas, a do medo da escassez. Homens perdiam seus empregos, bancos fechavam as portas, e o desespero se espalhava como uma epidemia invisível. Mas em meio a esse cenário sombrio, uma voz feminina ecoou, suave porém firme. Florence dizia que a falta era uma ilusão, que por trás do caos existia uma lei espiritual silenciosa, pronta para ser lembrada, e que o dinheiro não era um inimigo, mas um espelho, um reflexo da vibração que cada ser humano emite. Seja bem-vindo ao canal, o Código da Riqueza. Você agora faz parte de um seleto grupo de menos de 1% das pessoas da Terra. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, pois cada revelação aqui é uma chave, e cada chave abre uma porta dentro de você. Florence não falava sobre finanças, falava sobre energia. Ela afirmava que antes de o dinheiro mudar de mãos, ele mudava de frequência. E essa frequência nascia dentro de cada um, na forma como você pensa, sente e fala sobre ele. Em suas palestras e livros, Florence repetia: o dinheiro é um servo fiel, ele só obedece a quem o trata com respeito. Palavras simples, mas que soavam como feitiço para uma geração acostumada à escassez. Para ela, a verdadeira pobreza não estava na falta de recursos, mas na crença de que se é indigno de recebê-los. E é essa crença que, silenciosamente, repele o fluxo da abundância. Ela observava que a maioria das pessoas tratava o dinheiro como um inimigo. Uns o temiam, acreditando que ele corrompia. Outros o perseguiam desesperados, como quem caça uma sombra. Poucos o tratavam como um aliado. E era exatamente esse o segredo. Tratar o dinheiro como uma presença viva, digna de respeito, reconhecimento e amor. Florence ensinava que cada pensamento e cada palavra lançada sobre o dinheiro eram sementes espirituais. Reclamar da falta era como semear deserto, agradecer pelo que se tinha era como semear um jardim. Quanto mais se agradecia, mais o jardim florescia. Ela não prometia milagres instantâneos, mas garantia uma mudança inevitável. A energia da vida é obediente. O que você abençoa se multiplica. E se, neste exato momento, o dinheiro estivesse te ouvindo? Como ele se sentiria com as palavras que você costuma usar? Essa era a pergunta que Florence deixava ecoar em silêncio nas mentes das suas alunas. E foi com ela que tudo começou a mudar. No próximo módulo, a história continua, e você vai descobrir como uma costureira simples transformou sua vida ao aprender a conversar com o dinheiro. Florence costumava dizer que o dinheiro se comporta como um espelho. Ele devolve ao mundo o reflexo da forma como você o enxerga. Se o vê como uma ameaça, ele se esconde. Se o honra como um aliado, ele se aproxima. Foi essa visão que transformou completamente a vida de Margaret, uma costureira simples que vivia em um pequeno bairro de Nova York. Ela passava os dias entre linhas e tecidos, costurando sonhos para outras pessoas enquanto, dentro de si, acreditava que nunca teria o suficiente. Toda vez que abria sua carteira e via apenas algumas moedas, repetia a frase que a perseguia desde a infância: dinheiro não fica comigo. Era uma sentença inconsciente, um feitiço de escassez que se repetia sem resistência. Quando ouviu Florence falar pela primeira vez, Margaret achou a ideia absurda. Conversar com o dinheiro, agradecer por ele, parecia brincadeira, mas a serenidade da voz de Florence a desarmou. Havia algo ali, um magnetismo silencioso, uma certeza que não podia ser explicada, apenas sentida. Naquela noite, Margaret decidiu tentar. Pegou as moedas que tinha, colocou-as sobre a mesa e disse em voz baixa: vocês são minhas amigas. Obrigada por estarem comigo. Tragam mais da sua família para me visitar. Ela sorriu sozinha, meio envergonhada, mas sentiu algo diferente. Como se uma pequena centelha tivesse se acendido dentro dela. Nos dias seguintes,
Repetiu o ritual com sinceridade. Deixou de reclamar e passou a abençoar cada nota que entrava e cada moeda que saía. E o que parecia apenas um gesto simbólico começou a gerar resultados reais. Poucas semanas depois, uma cliente indicou seu trabalho a uma loja de roupas elegantes no centro da cidade. Em menos de um mês, sua renda triplicou. Margaret mal podia acreditar. Quando contou a história a Florence, ouviu apenas uma frase: "Não se surpreenda quando o invisível responder. Ele sempre responde, mas só quando você muda o tom da sua voz interior." Para Florence, o segredo não estava no dinheiro em si, mas no campo vibracional que cada pessoa cria ao seu redor. Ela comparava a mente a um jardim espiritual. As palavras são as sementes, as emoções são a água e o dinheiro é o fruto. Se a terra estiver contaminada com medo e culpa, nada floresce. Mas se for regada com confiança e gratidão, o crescimento é inevitável. E foi isso que aconteceu com dezenas de mulheres que começaram a seguir seus ensinamentos. Sarah, por exemplo, uma jovem viúva que vivia o desespero de criar 2 filhos sozinha, chegou até Florence chorando. Disse que o mundo havia fechado as portas, que não via saída. Florence, com um olhar calmo e penetrante, respondeu: "Converse com o dinheiro como se ele fosse seu protetor. Acolha-o como acolheria um amigo que deseja cuidar de você e dos seus filhos." Sarah, desesperada, decidiu obedecer. Todos os dias ao acordar dizia em voz alta: "Dinheiro, eu te recebo com amor. Eu sei que você deseja o meu bem e o bem da minha família." Poucas semanas depois, parentes que ela mal conhecia enviaram ajuda inesperada. Logo em seguida, conseguiu um emprego estável. Sua vida, que parecia ruína, voltou a florescer. Essas histórias começaram a se espalhar como faíscas silenciosas. Mulheres simples, donas de casa, costureiras, professoras, todas relatando transformações inexplicáveis. E Florence apenas sorria. Para ela, nada disso era sobrenatural. Era apenas a lei espiritual do retorno, o reflexo exato da energia que cada uma delas começou a emitir. Ela explicava: "O dinheiro é neutro. Quem decide se ele será bênção ou maldição é a energia com que você o trata." Essas palavras ecoavam como um mantra em meio a uma época de desespero. A Grande Depressão havia deixado marcas profundas, e mesmo assim, aquelas mulheres começaram a prosperar em meio ao caos. Não porque o mundo externo havia mudado, mas porque elas haviam mudado o próprio mundo interno. E se a vida inteira você tivesse acreditado que o dinheiro é seu inimigo, mas ele na verdade sempre quis ser seu aliado? No próximo bloco, Florence revela o passo seguinte: como abençoar o dinheiro na partida e transformá-lo em mensageiro de retorno. Florence dizia que a relação com o dinheiro não se revela apenas na hora de recebê-lo, mas principalmente no instante em que ele parte. Era nesse momento, quando muitos sentiam dor, apego ou medo, que a energia da escassez mais se manifestava. Ela observava que a maioria das pessoas amaldiçoava o dinheiro justamente quando o enviava para o mundo. Pagavam contas resmungando, entregavam valores com desgosto. E ao fazer isso, selavam um comando silencioso: não volte. Para Florence, isso era como tratar um amigo querido com frieza no momento da despedida. E o resultado, inevitavelmente, era o afastamento. O dinheiro tem memória, dizia ela. Ele recorda o modo como é tratado. Se o expulsa com medo, ele não retorna. Se o envia com gratidão, ele volta multiplicado. Foi com essa sabedoria que Rosa, dona de uma pequena mercearia, decidiu testar o ensinamento. Ela vivia o mesmo drama de muitas mulheres da época. Contas acumuladas, vendas em queda e uma sensação constante de desânimo. Toda noite, ao fechar o caixa, contava moedas murmurando: nunca sobra nada. E sem perceber, criava um encantamento de carência, que se repetia dia após dia. Mas um dia, depois de ouvir uma palestra de Florence em uma igreja local, algo mudou dentro dela. Aquela frase ficou gravada em sua mente como fogo. O dinheiro é como o vento, ele precisa circular para respirar. Naquela noite, Rosa decidiu fazer diferente. Ao pagar uma conta antiga, segurou as notas por um instante, fechou os olhos e disse: obrigada por me servir. Vá e volte multiplicado, que onde quer que você vá floresça, e traga flores de volta para mim. Ela não esperava nada. Fez por fé, talvez por curiosidade. Mas nas semanas seguintes, algo estranho começou a acontecer.
Clientes que há meses não apareciam voltaram. Outros novos surgiram do nada. E pela primeira vez em muito tempo, Rosa sentiu prazer em abrir sua caixa registradora. Quando contou a Florence, ouviu uma resposta serena. Você apenas limpou o canal. O fluxo sempre esteve lá. O que faltava era o gesto de confiança. Para Florence, cada pagamento podia ser um ritual de libertação. Ela acreditava que o dinheiro carregava um impulso vivo e que esse impulso se alimentava da energia emocional que recebia. Pagar com raiva era lançar uma pedra no próprio rio, mas pagar com gratidão era lançar uma semente na correnteza. Uma hora ou outra, essa semente retornaria, transformada em colheita. Ela ensinava às suas alunas que o dinheiro que parte não desaparece. Ele se transforma em mensagem. Quando enviado com amor, leva consigo uma vibração que toca pessoas, situações e oportunidades que estão prontas para retornar. Era o que ela chamava de lei do círculo, o movimento inevitável daquilo que é abençoado. Nada que é abençoado se perde. Tudo o que é abençoado encontra o caminho de volta. Florence transformava o ato simples de pagar uma conta em um exercício espiritual. Ela orientava. Antes de entregar o dinheiro, respire fundo e diga: eu o envio com alegria. Que esta quantia abençoe quem a recebe e retorne a mim multiplicada, em harmonia e justiça divina. As mulheres que praticavam relatavam mudanças sutis, mas poderosas. Algumas diziam que suas dívidas pareciam menos pesadas. Outras percebiam que as pessoas ao redor se tornavam mais generosas. E, de repente, o dinheiro, aquele mesmo que antes parecia fugir, começava a fluir com naturalidade. Florence explicava que o segredo estava em compreender o dinheiro como um mensageiro, não como um prisioneiro. Se você o prende com medo, ele se revolta. Se o envia com amor, ele retorna trazendo amigos. E se na próxima vez que você pagasse uma conta, em vez de reclamar, apenas dissesse obrigado, talvez esse simples gesto se tornasse o primeiro passo para quebrar um ciclo inteiro de escassez. Rosa não apenas pagou suas dívidas, ela se transformou. Seu pequeno comércio, antes sufocado, prosperou. Mas mais do que isso, ela sentia leveza, algo que dinheiro algum poderia comprar. A sensação de estar em paz com o fluxo. E foi observando essas transformações que Florence percebeu algo ainda mais profundo. O dinheiro para ela não era o fim, mas o espelho da alma. Toda relação material refletia uma relação espiritual. Quando alguém abençoava o dinheiro, abençoava a si mesmo. E quando amaldiçoava o dinheiro, era a própria vida que estava sendo amaldiçoada. Ela começou então a ensinar uma prática ainda mais ousada: a invocação. Não apenas deixar o dinheiro ir com gratidão, mas também chamá-lo de volta com dignidade, como quem convida um amigo leal para retornar. E é isso que você vai descobrir no próximo bloco. Como Florence ensinava suas alunas a invocar o dinheiro com palavras de poder, transformando a escassez em um campo vibracional de retorno. Florence ensinava que o dinheiro, assim como a vida, responde à voz que o chama. Ela dizia que, da mesma forma que uma amizade precisa de convite, o dinheiro também precisa de permissão para entrar. Não há portas trancadas, apenas corações fechados, costumava repetir. Em suas palestras, ela contava a história de Carmen, uma jovem professora de origem humilde. Carmen havia crescido ouvindo os mesmos mantras de escassez que atravessavam gerações. Dinheiro não é para nós. Os ricos são egoístas. Melhor ter pouco e ser puro. Essas frases, ditas por amor, eram na verdade grilhões disfarçados de sabedoria. Quando Carmen conheceu Florence, sua vida era um labirinto de limitações. Trabalhava muito, ganhava pouco e se sentia culpada sempre que imaginava ter mais. Mas em uma das aulas, ouviu algo que a fez silenciar por dentro. O dinheiro não é o problema. O problema é o medo de possuí-lo. Florence ensinou-lhe um novo tipo de oração, não de súplica, mas de comando. Uma forma de invocar a prosperidade como quem convida um amigo antigo de volta para casa. Não peça, declare. O universo não entende o pedido de um servo, mas reconhece a voz de quem lembra que é herdeiro do divino. Carmen começou a praticar. Todas as manhãs, diante do espelho, dizia com voz firme: dinheiro, você é bem-vindo em minha vida. Eu te recebo como bênção divina. Entre em minha casa com alegria.
e permaneça em harmonia. Nos primeiros dias ela se sentia ridícula, mas aos poucos algo mudou. A energia ao redor parecia diferente e o próprio corpo reagia com mais leveza. Uma semana depois, recebeu um convite inesperado. Uma bolsa de estudos para lecionar em outra cidade, com salário 3 vezes maior. Ela chorou, não de surpresa, mas de reconhecimento. Sabia que o invisível havia respondido. Florence chamava isso de reprogramação espiritual. Segundo ela, o subconsciente é um altar vivo. Cada palavra dita com emoção se torna decreto. E quando esse decreto vibra em harmonia com a lei divina, a realidade se curva para obedecer. Ela afirmava: a mente é o berço do ouro. O que nasce nela se materializa. Com o tempo, Carmen se tornou uma das discípulas mais dedicadas de Florence. Passou a ensinar outras mulheres a invocar o dinheiro, não com desespero, mas com dignidade. Ela dizia que o dinheiro gosta de lugares onde é bem-vindo e que não há honra maior do que tratá-lo como instrumento de luz. Essas práticas começaram a se espalhar como fogo sagrado. Grupos de mulheres se reuniam em casas simples, acendendo velas, repetindo as palavras de Florence em uníssono, criando um campo vibracional tão forte que parecia aquecer o ar. E uma após outra viam suas vidas mudar. Contas pagas, oportunidades surgindo, curas emocionais acontecendo. Florence explicava que o segredo estava na vibração do amor e da alegria. O dinheiro é uma forma de música, dizia. Se você o chama com medo, ele não ouve. Mas se o chama com gratidão, ele dança na sua direção. E se a partir de hoje, você chamasse o dinheiro não como quem suplica, mas como quem convida o divino para jantar? No próximo bloco, Florence revelará o princípio mais profundo de todos, a lei do espelho, onde o dinheiro deixa de ser apenas matéria e se torna reflexo da própria dignidade humana. Florence costumava dizer que o dinheiro é apenas um reflexo. Ele mostra, sem piedade e sem adorno, a imagem que você faz de si mesmo. Para ela, a riqueza exterior não passa de um espelho da riqueza interior. Por isso, quem se sente pequeno, vive pequeno. Quem se sente indigno, repele o fluxo da vida. Mas quem se reconhece como parte do divino, atrai o ouro que vibra na mesma frequência da alma. Essa era uma revelação difícil para muitas de suas alunas, acostumadas a associar humildade com falta. Florence as olhava e dizia: a verdadeira humildade não é negar o que Deus quer te dar, é receber com gratidão o que já é teu por direito. A partir desse ponto, suas palestras deixaram de ser aulas e se tornaram rituais. Ela falava em voz baixa, pausada, como quem abria um portal. Ensinava que cada pessoa carrega dentro de si um templo invisível e que o dinheiro é uma das formas pelas quais esse templo se manifesta no mundo, não como um ídolo, mas como um símbolo de fluxo, merecimento e equilíbrio. Era por isso que Florence jamais falava em ganhar dinheiro. Ela usava o verbo permitir. O dinheiro não é ganho, ele é permitido. Essa simples mudança de palavras transformava tudo, porque quem tenta ganhar parte da escassez, mas quem permite parte da plenitude. Ela ensinava que quando você se abre para receber, algo em seu campo energético se expande. O universo lê essa expansão como um sinal de prontidão, e o fluxo começa. Não é o dinheiro que traz poder, dizia. É o poder interno que traz o dinheiro. E foi a partir dessa consciência que Florence começou a atrair não apenas mulheres, mas também homens, empresários, artistas, até políticos, todos fascinados pela serenidade daquela mulher que falava de prosperidade como quem fala de Deus. Em suas sessões, ela pedia que cada pessoa olhasse para uma moeda e perguntasse em silêncio: como eu o tenho tratado? A maioria chorava antes mesmo de responder. Percebia que por trás da relação com o dinheiro havia um eco mais profundo, a relação com o próprio valor, com o próprio merecimento. Ela dizia que o dinheiro, em última instância, é apenas o porta-voz da autoestima. Ele vai onde é amado, mas foge de onde é temido. E se, no fundo, o dinheiro não fosse sobre riqueza, mas sobre identidade, Florence acreditava que prosperar era um ato espiritual, não de vaidade, mas de coerência. Deus é a abundância, dizia ela. E cada vez que você se priva, é como se dissesse ao divino que ele errou em te criar. Com o tempo, ela começou a observar algo ainda mais poderoso.
As alunas que curavam sua relação com o dinheiro também curavam suas relações familiares, emocionais e até físicas. O fluxo da abundância parecia limpar outras áreas da vida, como se o ouro fosse apenas o primeiro raio de uma luz muito maior. E foi nessa etapa que Florence introduziu o conceito de aliança, a reconciliação com o divino através da prosperidade. Ela afirmava que quando o dinheiro é tratado como sagrado, ele se transforma em um canal de cura coletiva. No próximo e último bloco, você vai entender como essa visão culminava no ensinamento final de Florence. O dinheiro como símbolo de uma aliança espiritual, capaz de restaurar não apenas a vida financeira, mas a conexão com a própria essência. Florence dizia que todo o caminho da prosperidade termina no mesmo ponto onde começou, dentro da alma. Para ela, o dinheiro era apenas um mensageiro, uma ponte entre o visível e o invisível, entre o humano e o divino. E quando alguém finalmente compreendia isso, o ouro deixava de ser metal e se tornava símbolo. Nas últimas palestras que ministrou antes de partir, Florence reunia suas discípulas ao redor de uma pequena mesa coberta por velas. O ambiente era silencioso, e a cada palavra que dizia, parecia que o ar mudava de densidade. Ela olhava nos olhos de cada mulher e dizia: "Vocês não estão aqui para aprender a ganhar dinheiro. Estão aqui para aprender a lembrar quem são." E então explicava: o dinheiro, quando tratado com amor, revela a dignidade que o medo tentou esconder. Mas quando tratado com desprezo, denuncia a distância entre o ser humano e sua própria essência. Por isso, toda vez que você abençoa o dinheiro, está abençoando a si mesmo. Toda vez que o amaldiçoa, fecha uma porta interna que te conecta à fonte. Ela acreditava que prosperar era uma forma de oração silenciosa, uma conversa íntima entre o indivíduo e o sagrado. A abundância é a linguagem de Deus, e quem a fala, fala com a própria vida. Florence chamava isso de a aliança do ouro, o pacto invisível entre o espírito humano e a energia da criação. Não se tratava de idolatria, mas de reverência. Assim como a água purifica e o fogo transforma, o dinheiro tem a função de mover. Ele é fluxo, é ponte, é mensageiro. E, como todo mensageiro, só cumpre seu papel quando há respeito na troca. Em suas últimas cartas, Florence escreveu: "O dinheiro é um espelho. Quando você se vê como carente, ele reflete a falta. Quando se vê como abundante, ele devolve o brilho da própria luz. E se o dinheiro fosse desde sempre apenas o reflexo da sua fé?" Para suas discípulas, essas palavras não eram apenas consolo, eram profecia. Muitas delas seguiram ensinando seus métodos, espalhando a ideia de que conversar com o dinheiro é, no fundo, conversar com o divino que habita em cada um. E com o passar dos anos, o nome de Florence se tornou quase um sussurro espiritual, uma lembrança de que a prosperidade é um direito, não um prêmio. Ela costumava encerrar suas palestras com uma metáfora. Fechem os olhos. Imaginem o dinheiro como uma luz dourada, flutuando à sua frente. Ele tem olhos, tem ouvidos, tem coração. Olhem para ele e digam: "Eu te recebo como parte da vida. Eu te abençoo e te libero. Volte a mim multiplicado. E que tua passagem pelo mundo seja um rastro de amor." Silêncio. Era assim que ela terminava, deixando o eco daquelas palavras vibrar no ar, como sinos distantes chamando para um despertar. E talvez esse seja o verdadeiro segredo. A prosperidade não é algo que se busca, mas algo que se recorda. Ela sempre esteve ali, esperando que alguém dissesse com fé: "Eu permito." Porque quando você muda sua relação com o dinheiro, muda o código da própria realidade. A escassez se dissolve, o medo perde força, e o ouro, antes escondido no invisível, começa a fluir pelas veias da vida. Florence dizia que o universo não conhece pressa, mas reconhece vibração. E toda vibração de amor é uma ordem. Por isso ela deixava um último ensinamento: a vida sempre responde, mas só responde à altura daquilo que você acredita merecer. Então, ao final dessa jornada, a pergunta é simples, mas profunda. Como você tem tratado o dinheiro que passa por suas mãos? Como um estranho, um inimigo? Ou como um mensageiro do divino? Feche os olhos por um instante, sinta a respiração e diga em silêncio com verdade: "Eu te recebo, dinheiro, não como dono, mas como guardião, não como escravo, mas como aliado, e que ao passar por mim,
você leve bênçãos e retorne multiplicado. Esse é o pacto silencioso, a aliança que Florence quis deixar ao mundo. Um lembrete de que o dinheiro não é um fim, mas um símbolo, e que toda riqueza verdadeira nasce no mesmo lugar de onde vêm todas as orações, dentro de nós. Se essa mensagem despertou algo em você, compartilhe. Cada história contada é uma semente plantada no campo invisível da abundância.